Amanhã tem Vasco e Palmeiras ao vivo aqui na Globo a partir das 3h30 da tarde, bola rolando às 4h. O Vasco ainda está à procura de um técnico e o Felipe, interino, deve mandar a campo essa escalação aqui. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. No meio-campo, Hugo Moura, Jair e Coutinho. Lá na frente, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. O interino Felipe Maestro, aliás, é da época desse aqui, o Luizinho, quando o Vasco conquistou um Brasileirão em cima do Palmeiras. Ventos longínquos de 30 anos atrás sopram novamente nos domínios do Vasco. Principalmente com o Pedro, com o Felipe. Tem essa curiosidade, né, das lembranças. O Felipe é um que é muito sarcástico, né? Ele gosta muito da brincadeira. Sempre foi assim, né? E aí, tá vendo? Tem uma foto ali, né? Na academia. Tá vendo aquele rapaz ali? Ó? É ele, não parece não, mas é É ele, Luizinho. Aos poucos os jogadores vão aprendendo. Auxiliar permanente do Vasco, do técnico interino Felipe, volante implacável de um dos maiores times da história do clube, de Edmundo, Evair, Juninho, Mauro Galvão, do próprio Felipe, do Pedrinho, aquele do título brasileiro de 97. Um pouco mais atrás de Luizinho, a essa altura quase como um terceiro zagueiro vascaíno. Você tinha a sensação assim de olhar para o lado e falar, só tem craque aqui? Deixa a bola com eles. Naquela época, Campeonato Brasileiro tinha final, Vasco e Palmeiras. Mesmo jogo de amanhã em Brasília, no Mané Garrincha. Em tempos de instabilidade defensiva do Vasco, o Luizinho tem muito a dizer a esse elenco. Eu venho de uma formação no salão, eu tinha essa intensidade. Se você me colocasse numa posição mais adiantada, naturalmente eu ia estar combatendo, porque eu também vejo o futebol dessa maneira, né? Que você, sem a bola, você pressiona, você dificulta ao máximo, se posiciona, né? Para que você se organize e não sofra tanto. Aquele time de 97 ficou marcado pela força do ataque, 69 gols marcados, 29 do Edmundo, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas, na final contra o Palmeiras, com 2 empates em 0-0, o brilho ficou com os jogadores que defendiam. Duas equipes fortíssimas, bem equilibradas, né, nos seus setores. O Vasco de um zagueiro lendário. É a melhor chance do Palmeiras, o Euler demorou. E na demora do Euler, a chegada de Mauro Galvão. De um goleiro inesquecível. Em Pimentel, bola para a área, buscando o Oséias, ele subiu. Carlos Germano! Carlos Germano faz a defesa que pode ser a defesa do título. Para eles, defender nunca foi um sacrifício. Telho faz exigências a Pedrinho, negociação travada com Marinax. Vamos falar sobre lateral fora dos planos e fim da preparação do time cruzmaltino para o jogo contra o Palmeiras. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esporte. Sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Sem mais delongas, vamos aqui às informações do legítimo Clube do Povo. Fim da preparação do time cruzmaltino para o jogo contra o Palmeiras. O Vasco que embarca nesta tarde de sábado para Brasília para o jogo da 7ª rodada no estádio Mané Garrincha. Você vai conferir todos os detalhes. Terminando o vídeo aqui, estou partindo para o aeroporto para realizar as imagens, para trazer para você toda a movimentação e as informações do Gigante diretamente do embarque. Dentro daquilo que o técnico interino Felipe Loureiro preparou, temos uma provável escalação, basicamente a mesma estrutura. Vou trazer a minha opinião, quero saber a sua também. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Lucas Freitas, Piton, Hugo Moura e Jair com a opção do Matheus Carvalho, Nuno, Coutinho, Ryan e Verratti. Informação da provável escalação que saiu lá no GE,
que, na minha opinião, nesse momento, sabemos que há uma pressão do lado do Vasco pela vitória. O Vasco está a 5 jogos sem vencer. São 4 derrotas, 1 empate. E nessa condição, o Vasco vai enfrentar o Palmeiras, que está vivendo outra pressão. A pressão pela liderança no Campeonato Brasileiro. É um outro cenário. Mas o Vasco vai precisar ser competitivo, né? E de alguma forma o Felipe vai precisar tirar um coelho da cartola para buscar esse resultado, né? Você tem a opção no meio de campo com o Tietê. Acho que o jogador já pode ficar, ele já está à disposição, já está na lista dos relacionados. E daqui a pouco a gente vai soltar para você diretamente do embarque. Mas eu quero saber a sua provável escalação, como é que você enxerga esse time que pode ir a campo contra a equipe do Palmeiras. Trazer aqui a definição da arbitragem Davi Lacerda do Espírito Santo. Considerado um bom árbitro até aqui, é um árbitro que até o momento não apitou nenhum jogo do Palmeiras nem do Vasco na temporada, cogitado para ser aí um dos árbitros da FIFA, vem tendo aí bons jogos, e tomara que o Davi Lacerda não caia na pilha do Abel Ferreira. A gente sabe como é que é o treinador do Palmeiras, claro, é um bom técnico, um técnico multicampeão, porém, normalmente gosta de dominar a arbitragem, né? Gosta de apitar o jogo, reclamar bastante na beira do gramado, né? À toa que é um técnico, normalmente tem aí cartão amarelo, tem cartão vermelho, então é o Davi Lacerda também não cair nessa pressão. Bom, mudando aqui de assunto, falando sobre pressão, Conselho dos Beneméritos do Vasco faz solicitação, faz exigências à gestão do presidente Pedrinho, exigindo tais esclarecimentos sobre o balanço financeiro da SAF. Vamos lá. Através do presidente do Conselho, foram solicitadas algumas explicações. Ausência do parecer do Conselho Fiscal, ausência de auditoria, ausência de detalhamento sobre as operações financeiras, atualização sobre os cargos atuais do Conselho Fiscal, alerta sobre as penalidades e consequências possíveis em caso de um balanço ilegal. Então, todos esses detalhes, né, estão ali em exigências para que o Vasco, na pessoa do presidente, também de pessoas que estão ligadas ao presidente do Vasco, venham trazer esse esclarecimento em relação ao balanço financeiro da SAF, que muito tem se falado em relação às 4 páginas, não passado ali por uma auditoria, tudo isso, né? Aí já chegando em 6 meses do ano de 2025. Então, é algo que nós vamos buscar mais informações, mais detalhes, mas a princípio informação vindo até nas redes dos nossos amigos do News Almirante. Portanto, informação da exigência do pedido do Conselho de Beneméritos do Vasco. Vamos falar sobre lateral fora dos planos, né? Depois que aconteceu toda essa situação, com a declaração do técnico interino Felipe na coletiva de imprensa sobre o Manu Capasso em relação a não contar com o jogador tem contrato até o final de 2025. Outro jogador que está fora dos planos do Vasco, e o Vasco vai buscar negociá-lo na próxima janela, é o lateral cria da base, né? Na época lançado pelo Marcelo Cabo, inclusive, né? O lateral Riquelme. Riquelme teve ano passado 14 partidas pela equipe do Sport, ao ter ali o acesso, foi relacionado para alguns jogos do Campeonato Carioca, mas sequer foi utilizado. Então o Riquelme, a princípio, fora dos planos do Vasco. O jogador tem 37 jogos pelo clube, 2 assistências, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo em 2022, que tirou de combate por 9 meses. Então, basicamente, aí a informação que nós temos é que a galera também pergunta, e o Riquelme, lateral, o Vasco vai buscar negociá-lo nessa próxima janela. Como fez, né, o JP foi emprestado,
o Cauã Barros está emprestado e o Figueiredo também. Inclusive, há uma informação, até mais uma atualização sobre os dois, além da informação que nós falamos ontem. O Atlético Mineiro, nesse momento, tem como não inclui no empréstimo opção de compra. O Atlético Mineiro, no entanto, tem prioridade na negociação caso o Vasco receba uma proposta, e o Clube Mineiro poderá igualar a oferta para ficar com os jogadores, né? Informação sobre os dois. Agora, uma informação de última hora sobre negociação travada, negociação congelada com Evangelos Marinax, o bilionário grego. Como é que está se passando essa situação? Vamos falar em 2 pontos, né? Nesse momento, a prioridade do grego é a classificação do clube do Nottingham Forest para a Champions League. Inclusive, até o nosso amigo Fábio Azevedo trouxe mais detalhes dessa informação, é que nesse momento as negociações estão congeladas, travadas, né? Tudo certo, a questão dos NGs, da documentação, porém a gente sabe que o grego vem flertando com o Vasco, flertando com o São Paulo. O Edu Gaspar, que é um dos representantes do bilionário, vem ao Brasil para poder conhecer a base de Cotia, a base do São Paulo, mas a princípio entre Vasco e o bilionário grego temos negociações travadas e o grego vem priorizando, né, essa classificação do Nottingham Forest. Inclusive, só tem informação dele querer a contratação do Pedro, do Flamengo, para a sua equipe, para o time inglês. Portanto, essa informação de última hora sobre Evangelos Marinax. Mais detalhes a gente vai trazendo para você nos próximos vídeos. Conto com o seu like, com a sua inscrição. Logo mais, acabando aqui o vídeo, já estou preparando para poder ir diretamente do aeroporto, trazer todas as informações do Vasco, lista de relacionados, a escalação, a preparação e mais detalhes para você, tá bom? O Vasco da Gama continua na busca por um novo comandante para a sequência da temporada. Após a saída do técnico Fábio Carille, diversos nomes passaram a ser ventilados em São Januário, com destaque para Thiago Carpini e Fernando Diniz. Este último, inclusive, é o preferido do presidente Pedrinho, com quem mantém uma relação próxima fora dos gramados. Nos últimos dias, no entanto, um novo nome ganhou força entre os torcedores e movimentou os bastidores do clube. Trata-se de Jorge Jesus. O técnico português, que recentemente foi demitido do Al Hilal, da Arábia Saudita, está livre no mercado e reacendeu o sonho da torcida vascaína em vê-lo novamente no futebol brasileiro. Jorge Jesus, que deixou sua marca ao conquistar títulos importantes no comando do rival em 2019, é visto por muitos como o nome ideal para liderar o elenco cruz-maltino. Nas redes sociais, os pedidos para sua contratação se multiplicaram. Aspas para os torcedores. Se eu sou o Pedrinho, tentava o Jorge Jesus. Ele até queria assumir a seleção brasileira, mas a CBF quer o Abel Ferreira do Palmeiras. Então ele vai ter que arrumar um novo clube para comandar. Comentou um torcedor. Outro torcedor ressaltou o investimento já feito pelo clube em treinadores nos últimos tempos. Abre aspas. O Vasco já gastou muito dinheiro contratando e demitindo técnicos. Já que é para gastar, que contrate um técnico como o Jorge Jesus. Disse outro torcedor cruzmaltino. Apesar da empolgação da torcida, o futuro do treinador português ainda é incerto. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, não demonstra interesse em tê-lo à frente da seleção brasileira, o que mantém o técnico disponível no mercado em busca de um novo desafio. Enquanto isso, o Vasco analisa com cautela seus próximos passos na escolha do novo técnico, em um momento decisivo para a temporada. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O técnico português, Jorge Jesus, seria um excelente nome para comandar o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.